Só continuando, né? Agora nós estamos chegando em Gênesis 3. Tá? Mais uma colocação aqui que mostra que há diferenças. Tá? Aquele homem de Gênesis 1, 26, 27 recebeu uma ordem de crescer e multiplicar de imediato. Era para crescer e multiplicar. Já aqui, aí nós vamos focar aqui na mulher, né? Eva, já no final do capítulo 3, depois da queda, a gente vê algumas questões aqui. A primeira, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. A pergunta é, se for multiplicado é algo que já existia. Não há nenhuma proposta bíblica de que Adão e Eva tiveram qualquer filho no Éden. Não existe na Bíblia isso. Depois, sim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Tá. Até então, não tinha crescer e multiplicar lá no Éden. Mas multiplicou a partir de qual? Das dores que as outras mulheres tinham, dos outros seres humanos, e ela foi multiplicada. E aí, há um outro texto, logo em seguida, um pouco depois disso, que diz assim, né, quando Deus vai declarando as coisas para as mulheres, né, tal, para a mulher, e ele fala que ela será chamada de Eva, aí já no versículo 20. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então, é um outro ponto que Eva não teve filhos antes. Né? Tá bom, são dois argumentos. Essa é mais dois argumentos. Eu tenho mais alguns depois. Vamos ver. Bom, esse primeiro argumento que o senhor falou a respeito de trazer dores, isso daí é resolvido claramente. Multiplicar as dores. Isso aí é visto claramente em qualquer teologia básica. Entendeu? O Senhor, ele está falando justamente por causa do pecado. Não só isso, que ele está falando que a terra ia produzir abrolhos e tal. Então, por causa da corrupção, por causa do pecado, da desobediência de Adão, houve as consequências. E como consequência, houve isso. E assim, o senhor falou assim, mas veio da onde? É claramente sabido que através de Adão e Eva se multiplicou, né? Então a terra se encheu. A gente está falando em uma época em que irmãos, irmãs também coabitavam e preenchiam e enchiam a terra. E eu falei de boca, mas olha só, Atos 17, versículo 26, a parte B, melhor dizendo, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então quer dizer, aqui está falando a respeito dessa criação, desse crescimento, dessa multiplicação. De um só fez toda a raça humana. Então isso daí fica claramente, nós sabemos muito bem que justamente a Bíblia, como uma literatura patriarcal, não vai falar das mulheres ou das irmãs, né, as filhas que Adão e Eva teve. Enfim, isso daí fica muito claro. Em relação a outra questão que o senhor colocou, que foi justamente, desculpa, a última pergunta foi... Multiplicador da conceição. Não, Israel já foi. Multiplicador e foi que ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, esse seria por inferência do Senhor, porque é o seguinte, quem deu o nome a Eva foi o próprio Adão, versículo 20. E deu o homem nome de Eva à sua mulher, que significa vida. Amém? E olha só como é interessante, deu o nome a Eva, que significa vida, depois da queda. Entendeu? Então olha só a maldição se transformando em bênção aí. Por ser mãe, a Bíblia não fala por talvez ser mãe, por ser mãe de todos os seres humanos. É por isso que eu perguntei para o senhor se a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do senhor. Então assim, aqui não está talvez, aqui está confirmando e afirmando, por ser mãe de todos os seres humanos, que justamente entra e entrelaça justamente com Atos que eu acabei de ler, de um só homem fez toda a raça humana. Então esse argumento também não é sustentável e ele cai por terra justamente por causa da palavra do Senhor que nós lemos aqui. Pastor Elton. Antes de eu responder isso aí, só uma pergunta, pastor. Sim. O senhor crê que Eva e Adão tiveram filhos antes de... Não. De Caim, não. Não, tá. Era Sim. só uma dúvida nesse sentido aqui. Não. Bom,
mais uma questão, a sua colocação. Até uma coisa que eu quero deixar bem claro, só um adendo aí, quando então, tanto a Caim ele vai para uma terra chamada Nod, então já existia uma terra. Não, Nod ali no original, né, quem conhece hebraico sabe, o nome ali é peregrinação, então ele saiu para peregrinar e pousou em uma terra. Entendeu? Então não é uma região já existente, onde já havia, não, entendeu? Só que tem um problema nisso aí que você falou, que é o fato de Caim ter falado assim: quem me encontrar pode me matar. Quem poderia encontrá-lo se não houvessem outros seres humanos? Olha só, Adão viveu 936 anos. Olha só. A gente pode falar como fala, da árvore genealógica de Adão. A pessoa viveu 960 anos, quer dizer, ele foi até mesmo contemporâneo de Matusalém. Você tá entendendo? Então, assim, quantas pessoas vieram depois disso? Quantos filhos e desfilhos e dos filhos? Então, assim, a gente está falando em uma época onde as pessoas eram saudáveis. Não havia esterilidade, até como um plano do Senhor de multiplicação e povoar a terra. Entendeu? Então você crê que essas pessoas que ele poderia encontrar seriam outros filhos de Adão e Eva? Não tem como. Que para mim, na minha Bíblia, só aparecem depois de Sete. Então. E depois que teve Sete, ele teve filhos e filhas. Então, partindo do princípio, se houve uma humanidade antes, como ficaria então a corrupção do gênero humano? Entendeu? Porque o senhor falou assim, quer dizer, o Adão fez tudo isso, então ele contaminou todo mundo. Antes dele, coisa que a Bíblia Sagrada não fala. Todos que já existiam. Como ficaria então um plano de salvação dado pela primeira aliança noética ali? Se Adão pecou por toda a humanidade, por toda essa humanidade, seja de uma espécie ou duas, Jesus morreu por toda essa humanidade, seja de uma espécie ou duas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o senhor falou com as suas palavras, eles não tiveram queda. A criação, até a queda de Adão. Então, mas então quem caiu foi Adão. E eles foram contaminados porque eles estavam representados por Adão. Mas eles foram, segundo o senhor, foram criados antes. A pergunta é assim, se eles foram criados antes, por que Adão os representa? Por que Adão os representa? Escolha de Deus. Eu vou representar essa raça com um homem, não. Tá, então, qual que é os versículos são os que eu estou apresentando aqui, que mostram que os dois não podem ser o mesmo. Já apresentei um monte aqui. Se os dois não podem ser o mesmo, aonde está o versículo que o Adão representa aquele que é de uma origem ou de uma natureza diferente da dele? Romanos 5. Se houve uma mas lá é o contrário, lá em Romanos 5 fala assim, que Adão foi o primeiro e por causa de Adão, depois de Adão, né? Que todos depois de Adão todos caíram. Então, aí que fica claro, se houve uma espécie antes de Adão, ela caiu com Adão. Certo. Porque a Bíblia fala todos caíram lá em Adão. Certo. É isso que eu tô colocando. A questão aí que nós vamos discordar, que para mim Caim, quando fugiu da face de Deus, não tinha outros filhos, porque a Bíblia só vai falar de outros filhos e filhas de Adão antes de Sete, e Sete claramente torna-se o primogênito, Gênesis 5. A linhagem piedosa, não o primogênito. Porque o Senhor não descaracterizou realmente a vida de Caim, que estava vivo. Mas linhagem piedosa. Existiam pessoas por quem Caim temia. Então, o senhor concorda que essa tese, essa teoria, ela é muito confusa, porque o senhor tem que fazer um malabarismo, com todo o respeito, né? Que eu vejo que o senhor é um homem sincero, um homem de Deus, mas tem que fazer muito malabarismo para conciliar textos que não dizem nada disso que esta tese, que eu sei que não é do senhor, mas que está claramente. Não está. Porque assim, até Romanos 5, o senhor não falou todo, assim, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, se o Senhor cria uma humanidade antes de Adão e pega Adão como exemplo, e Adão morre, aqueles que vieram antes vai ter que pagar pelo pecado. Essa é uma incoerência até mesmo de justiça, um dos atributos do Senhor. Ele vai contra realmente a sua própria justiça, e não tem como. Pastor Elton. Tá, porque teve uma pergunta que ficou em aberto do pastor Igor, que eu não respondi.
que é a questão... Não, a questão do pecado eu respondi, né? Eu posso não ter te convencido com a minha resposta, mas eu respondi. A questão de mãe de toda a humanidade, porque isso aqui... Então, peraí, se ela é mãe de toda a humanidade, por que você está falando que tem uma humanidade que não é filha de Eva? Não, o senhor que está falando isso. Não, por que eu estou falando isso? Eu afirmo. Eu coloquei então, vamos lá, qual seria isso? Qual seria a resposta? Essa palavra, e o pastor Igor sabe bem mais do que eu, porque ele sabe mais hebraico do que eu. Essa palavra traduzida como humanidade, que pode ser traduzida como seres vivos, ela parece, a mesma palavra aparece em Gênesis 1 para falar de animais. A mesma palavra. Qual o versículo? Deixa eu ver. Não é um versículo porque Adão, que eu levantei. Mas no original é homem e também humanidade. Seres viventes. Tá, pode ser homem ou pode ser humanidade. Agora aqui a palavra que é traduzida como seres viventes, se não me engano, é a mesma palavra que está em Gênesis 1:20. Os vivos ali. Seres vivos. Então Eva não era mãe desses seres vivos que eram animais. Então, capítulo 1? Capítulo 3, versículo de número 20. Eu tô falando diz que ela seria mãe de todos os seres vivos, mas a palavra lá é Rai, que significa vivos, né? Vivos, sim. E é a mesma palavra que vai estar em Gênesis 1 se referindo a animais. Rai é vida. Eu creio que é um 20. Eu não me lembro. É um 20. Porque não foi algo que eu olhei. Tá. Então, claramente, Eva não era mãe de animais. Então, aquele texto está falando de uma espécie. Então, os outros seres humanos que existiram... Você coloca debaixo do guarda-chuva deles por causa desse texto. Que esse texto mostra que eles não eram filhos de Eva. Então, os seres vivos que nós vamos ver aqui, já projetando o futuro, né? Porque Eva não era mãe de ninguém ainda, projetando o futuro, está falando da nossa espécie. Quando o Senhor fala assim para Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele já era pai? Não, mas ele seria. Então. E Eva também. Aqui está falando Eva claramente. também seria. O que eu estou entendendo? dizendo é que esse texto não descarta a possibilidade de existir outros seres. Deixa ele concluir. Não descarta a possibilidade de existirem outros seres humanos que não eram descendentes de Eva. Porque os animais que também usam essa mesma palavra, seres vivos, não eram descendentes de Eva. Não é. Só isso. Porque aqui, seres vivos, no original é Rai. Rai é vida. Raim, vidas. Justamente como Eva representa também vida. O que Adão está falando e está confirmando pela palavra do Senhor que ela seria mãe de muitas nações, ou melhor dizendo, ela seria a mãe da humanidade, a mãe enfim, isso está muito claro. Eu não posso realmente, deturpar ou até mesmo adulterar a palavra do Senhor. É isso que eu estou falando para o senhor. Existem muitos textos, como eu falei para o senhor, quando Deus vai falar com Abraão e vai falar justamente da promessa que ele seria pai de muitas nações. Então ele vai ser como? Vai ser pai de toda uma humanidade? Não, ele está falando a respeito de uma promessa. A gente não pode descaracterizar e nem mesmo descartar aquilo que a palavra do Senhor diz, não só literalmente naquilo que nós estamos lendo e baseado mesmo em Gênesis, mas em outros textos. Quer ver? A gente vai ver aqui, a respeito daquilo que o Senhor fala em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Olha assim, ele vai falando da genealogia. Cainã, filho de Enos, está falando da genealogia de Adão. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então, assim, toda uma árvore genealógica, você acha que o Senhor, se ele tivesse criado um ser antes de Adão, ele não colocaria na Bíblia, visto que a Bíblia Sagrada não esconde o pecado de ninguém, as atrocidades de ninguém, entendeu? Na realidade, claramente, até a queda de anjos, também nós vamos inferir de vários textos bíblicos. A Bíblia não coloca ela lá, tá? Por quê? Porque a Bíblia está falando de redenção para a nossa espécie. Porque ela é a que existe depois da Mas queda. ela fala sobre antropologia. Depois da queda, não, desculpa, ela fala sobre a antropologia, sobre a criação, sobre a redenção. Sobre o que eu tô dizendo aqui, né, é que a Bíblia fala. Só que a Bíblia não tem essa frase
o homem de Gênesis 1, 26 e 27 é Adão. E a Bíblia não tem essa frase. O homem de Gênesis 1, 26 e 27 não é Adão. Pastor Elton, não tem essa frase, senão nós não estávamos nem debatendo. É isso que eu estou falando, faz parte de um letramento bíblico. Então, mas o que eu estou usando é um letramento bíblico também. Narrativa. Lá em Gênesis capítulo 5, pastor Elton, diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. Então esse aqui está falando como se fosse o segunda criação, né? Não o primeiro na sua visão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou. Então, deixa eu só concluir a pergunta. Isso aqui não seria uma referência direta a Gênesis 1:26? Porque lá em Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui diz assim, esse é o livro da genealogia de Adão. Num dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher o criou, o abençoou e tudo mais. Não seria essa? Você diz assim, tem um versículo que diz que aquele homem de Gênesis 1:26 é Adão. Então aqui não está dizendo que é Adão, usando a mesma terminologia que está lá em Gênesis 1:26, e para complicar ainda mais, aparece aqui a palavra Bará. Tá. Essa é uma questão interessante. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quer dizer que se os homens de Gênesis 1, 26 e 27 é Selem Demute de Deus, Adão não era? Não. Então, ambos podem ser Selem Demute de Deus. Quando Deus criou a primeira humanidade, a imagem de Deus criou. E Adão também, porque quando Adão gerou um filho, ele já não gerou a imagem de Deus. Então, mas aqui aparece Bará. Mas o Bará aqui está se referindo ao primeiro homem. Tá? Então, e aquele é chamado... É o registro de descendência de Adão. Tá, aí ele faz um parênteses. Quando Deus criou o homem, a imagem de Deus criou, está falando de humanidade aqui no geral, e depois ele volta para Adão. Aos 130 anos, Deus gerou um filho, a sua semelhança. E aqui é até interessante, tá? Voltando àquela questão que nós tínhamos discutido de Caim. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, 130 anos ele gerou Sete. Antes ele tinha gerado Caim e Abel. Caim perde essa primogenitura da família de Adão e Abel é morto antes de gerar qualquer descendência. Depois de Sete ele vai gerar filhos e filhas. Tá? Então, até então... Quando Caim saiu de diante de Deus, Adão não tinha gerado filhos e filhas. Ou Caim estava profetizando, daqui a um tempo, quando meu pai gerar ou ele estava falando que existiam pessoas na Terra, que me parece muito claro no texto. O senhor entendeu a pergunta do pastor César? É justamente sobre aquilo que o senhor está defendendo. A primeira tese que o senhor defendeu da palavra bara, que é criar do nada. No capítulo 1 está a palavra lá, bara. No capítulo 2, o Senhor também usa a mesma palavra. Então quer dizer, como que o Senhor poderia usar a mesma palavra, o mesmo verbo, sendo que ele já havia criado, segundo o seu pensamento no capítulo 2, já uma outra humanidade? Não. Quer dizer, o Senhor criou do nada e do nada ele fez, e do nada... Ele não fez do nada, Adão. Isso está na Bíblia, que então ele não fez do nada. Por isso que isso daqui é uma verdade cabal, que tanto o homem do capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2, e não tem como. A minha pergunta do Gênesis 5, talvez eu não tenha feito direito. Vamos lá. O texto diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. Então esse aqui é o que, conforme o senhor diz aí, é o segundo ser. O segundo ser é o ser formado e não criado. Aí ele diz assim, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou Adão, a semelhança de Deus o fez. A palavra hebraica aqui é assim, Zesefer Toledot Adam. Então esse é o livro da Toledot, das genealogias de Adão. Bayom, no dia, Berô, que é Bará, aqui flexionado, Elohim Adam. Ou seja, aparece 2 vezes a palavra Adão. Nas traduções aparece um Adão, outro homem, não importa. Isso. Mas ele está dizendo assim, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou Adão, e aí aparece a palavra Bará.
a semelhança de Deus o fez. Então, esse texto não resolve essa questão? Para mim não resolve. Certo. Claramente. Por quê? Porque a Bíblia afirma claramente que Adão não pode ter sido criado ex nihilo. Isso é Bíblia. Aonde que é? Cadê o versículo? Por que onde que tem... É porque aqui está escrito que ele foi feito ex nihilo. Não. Né? Aqui esse texto que eu não, mostrei. esse texto está usando o Bará. Se eu entender que o Bará, em Gênesis 1, é ex nihilo, no primeiro versículo eu vou ter que entender ex nihilo em todos eles. Mas tem que ser assim. Então, mas aqui é ex nihilo, então seria, né? Seria ex nihilo. Então Deus não está nesse, vamos dizer, parênteses, ele não está falando de Adão, ele está falando do primeiro homem. Mas é que ele chama o Adão. Não, mas é porque lá também ele chama Adão também. Porque a palavra significa homem. Tanto é que as melhores traduções mas aqui tá falando assim, usam as duas palavras. Mas o capítulo 5 fala assim, ó, é o livro da genealogia de Adão. Ponto. No dia que Deus criou esse Adão... No dia que Deus criou Adão, o ser humano, ele fez a imagem de Deus semelhante. Ou seja, este Adão, que seria o representante... Ele também, como ele é representante, ele tem que ser a imagem... É só ler o texto aí na sequência. De Deus. E depois nós vamos ver que a genealogia já até passamos do horário, pastor Igor. Então, isso gera realmente uma confusão tão terrível, justamente pela falta de entendimento de como a Bíblia Sagrada foi. Eu bato nessa tecla. Essa tese, ela cai por terra simplesmente só por entender uma leitura dissertativa. Por quê? Quando a gente não entende, hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde existem tantos conceitos errados, onde existe, pensamentos, filosofias humanas tiradas da Bíblia de um contexto completamente errado, que é complicado. Que assim, quando nós vamos ver também, na palavra do Senhor, aonde o Senhor fala que criou realmente criou o homem e fez homem e mulher. Ali existem certas linhas de pensamento que fala que Deus criou um bissexual, porque ele fala que ele criou o homem, então homem e mulher os fez. Então quer dizer, o senhor está entendendo que uma má leitura, um má entendimento e uma inferência do próprio sentimento ou o achismo, e com todo respeito eu falo porque eu disse que vejo que o senhor é um homem de Deus, um homem muito sincero, mas isso é muito perigoso, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, em descartar, colocar inferências, colocar muitos pensamentos, ferindo literalmente algumas ferramentas básicas da leitura bíblica. E eu não estou nem falando sobre exegese, originais, não estou falando nada disso. É simplesmente uma leitura básica para compreender que o Deus fez o mesmo homem de capítulo 1, é o mesmo do capítulo 2 e nos capítulos seguintes. O Senhor, ele não teria como esconder, e muito menos, e se ele escondesse, ele estava ferindo a sua própria soberania, a sua própria palavra, com incoerência, com injustiça e também com bondade. Entendeu? Então. Ok. Infelizmente, nosso tempo é curto. Posso encerrar só com uma frase? Não, calma, só vai ter mais de uma frase. Então vamos colocar a vinheta de considerações finais. Considerações finais. Debates. Pastor Elton, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor tem aí as suas últimas considerações. Tá, rapidamente, tá? Quero agradecer ao pastor Igor e ao pastor César pelo respeito, mútuo aqui que nós tivemos, né? É claro o seguinte, eu apresentei meus argumentos dentro da Bíblia, o pastor Igor apresentou os dele. Infelizmente, nenhuma das minhas respostas, nenhuma das minhas perguntas em relação à irreconciliabilidade entre os dois homens foi respondida, mas talvez a sua aí de casa tenha sido, tá? Ou por mim ou por ele, tá? E não era o nosso objetivo convencer um outro. Cada um de nós tem uma base para defender o que estava dizendo, que está estudando há muito tempo. Tá? Eu quero só deixar aqui alguns abraços, rapidinho. Opa, agora. Eu quero deixar um abraço pro pessoal da Igreja Batista Remanescente, a minha igreja atual, para a Igreja Batista da Cidade Nova em Belo Horizonte, que era a minha igreja até dezembro. Quero deixar um abraço para o grupo dos remonstrantes, tá? É um grupo de remonstrantes que existe no WhatsApp. Quero deixar um abraço. E para os meus alunos do Seminário Teológico Remanescente, tá? E isso aqui eu ensino no seminário, mas como uma posição. Eu apresento as outras que existem, com uma teoria, e apresento as outras teorias. Pastor Elton, obrigado. E quem quiser te conhecer, ou conhecer o seminário, a igreja, faz como? Onde que acha? A Igreja Batista Remanescente fica ali no
Aí, gente. É Rua Castro Verde, 580. É porque na região do Morumbi, eu esqueci o nome do bairro agora, exatamente, na região do Morumbi. Mas Rua Castro Verde, 580. E eu tô nas redes sociais, eu tô no YouTube, com o canal de perguntas e respostas teológicas, no canal do Ministério Justiça e Poder, do YouTube, tô no Instagram, com o meu nome mesmo, Elton Lucas, e tô no Twitter, estamos aí. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Pastor Igor, suas considerações finais, meu irmão. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer mais uma vez e também aí, creio que foi respeitoso, né? Entendi, compreendi, né? A posição do pastor Elton. Vejo que é um homem sincero, um homem também de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas contra fatos não há argumento. Esse fato está literalmente na Bíblia Sagrada. Dificilmente é defender uma tese sem um respaldo literalmente bíblico. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e por isso que nós estamos realmente sempre defendendo a nossa fé para honra e glória ao Senhor. Obrigado, pastor César, mais uma vez, Rafa, e também é um privilégio mais uma vez estar aqui nesse penúltimo programa que eu falei para a Elaine. A Rádio Musical foi um divisor de águas na minha vida, no meu ministério, e isso também eu devo ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, mas você continua com a gente na 96.5. Amém, em nome de Jesus. 96.5 será inaugurada na sexta-feira. Então, para quem é da internet, não muda muito. Você vai acompanhar pelo canal César Cavalcante. E se você gosta do canal da Rádio Musical FM, que vai parar de gerar esse conteúdo, sigam, por favor, já foi para 111. Sigam, por favor, a Rádio Unidade FM. Unidade FM. Coloca aí no YouTube, sigam lá, Unidade FM. Não tem vídeo nenhum ainda, vai começar sexta-feira. E a inauguração do novo programa, no mesmo horário, às 11 horas, será um programa Conversa Entre Amigos com o pastor Ed René Kivitz. É um programa ao vivo, onde a gente espere muita coisa desse programa. Então, na sexta-feira, dia 7, a inauguração do novo programa, na nova emissora, que é 96,5. Para quem está na cidade de São Paulo, para quem está fora, é no canal César Cavalcante e também no canal Unidade FM. Então sigam agora, para você não perder a gente, entra no no YouTube e sigam lá, Unidade FM. Unidade FM. Estava com 1 inscrito quando eu falei, agora está com 120. E depois sigam lá César Cavalcante. Por lá a gente continua todos os dias às 11 horas da manhã na nova frequência. Para quem está em São Paulo, 96,5. A partir de sexta-feira será a inauguração dessa nova emissora, e você vai me dar muita alegria acompanhando com a gente ao vivo, ou pelo dial, pela rádio, para quem está em São Paulo, ou pelo canal do YouTube Unidade FM. Unidade FM, sigam lá, Unidade FM. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu só dar dois, porque senão, bora. Enfim. Quero mandar um abraço para minha esposa, que graças a Deus está lá sempre intercedendo, e para os alunos da ITU-PV, né? Que Deus abençoe a todos lá. Maravilha. Deus abençoe a todos. Rafa, muito obrigado. Ainda não é dia de se despedir, vai ser amanhã, então eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade.